Que a graça do nosso Deus seja com todos, fortalecendo, animando, derramando graça, poder e virtude, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos agradecer a Deus, vamos orar, né, irmãos? Pedindo sempre a misericórdia do Senhor Jesus sobre nossas vidas, que é uma bênção, né, irmãos? E orando sempre, agradecendo a Deus para que o reino dele venha crescer a cada dia, né? Que esse deve ser o nosso desejo, né, irmãos? Que o reino dele venha crescer e que nós venhamos ser usados para que essa obra de crescimento possa cada dia mais acontecer. Quer fazer parte disso, irmãos? Quer fazer parte dessa engrenagem para ajudar a crescer o reino de Deus, né? Para que o reino de Deus possa aumentar, possa crescer, mais pessoas venham conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. Então você faz parte disso, né, irmão? Você faz parte disso. Não é porque você não prega ou não toca, não. Todos nós temos a nossa importância no reino de Deus. Quem disse isso? Foi Jesus. A palavra diz que ele colocou cada membro no seu devido lugar. Para quê? Para que cada membro funcionasse dentro do corpo. Então nós fazemos parte do corpo de Cristo e temos a nossa função nele. Então a palavra vai nos ensinar, por exemplo, lá em Efésios, capítulo 4, vou orar enquanto isso. Senhor Jesus, Deus de infinita graça e misericórdia, obrigado por estarmos aqui reunidos em sua presença, pelo seu poder, pela sua graça e sua misericórdia. Acrescenta a virtude do teu Espírito em nossas vidas, guia nosso coração e ajuda-nos a estarmos atentos para receber a tua palavra, o teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Efésios 4, versículo 11, né? Diz assim, Efésios 4, versículo 11. A palavra diz assim, irmãos: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para quê? Para ficar rico? Não. Qual é o motivo que Deus deu esses dons para as pessoas? O 12 vai dizer, querendo, todos juntos, irmãos, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a igreja ela tem uma função, né? Os irmãos que vão pregar, a estrutura de uma igreja, ela tem uma finalidade única, que é aperfeiçoar a vida dos santos. Então, a igreja, ela é chamada de santo. Não é o que está escrito aí? Vamos ler de novo? Todos juntos, irmãos. Versículo 12. Querendo para o aperfeiçoamento dos santos. Então, alguém aqui, com certeza, já ouviu falar, ou alguém aqui já disse assim, ninguém é santo, porque se fosse santo, já estava no céu. Alguém já pensou isso alguma vez? Alguém já disse isso? Já? Por quê? Porque a gente entendia que ser santo é ser uma pessoa perfeita, e não é o que o texto está dizendo. O texto deixa muito claro que ele vai aperfeiçoar os santos. Quem é os santos? É a igreja. A igreja é o povo santo de Deus. Santo por quê? Porque é separado, a igreja é uma coisa separada para Deus. Qual é a função, né, da igreja? É ser aperfeiçoada para a obra do ministério. Então, o que é um ministério? Ministério é um trabalho. Então, quem é que tem um trabalho? É só o pastor, é o cooperador, é o evangelista, é o que toca? Não. Quem é que trabalha no reino de Deus? Todos nós temos que trabalhar. A palavra diz que nós temos um ministério.
Em outra passagem, lá em 2 Coríntios 5, versículo 17 e 18, lá fala que existe um ministério chamado Ministério da Reconciliação. Então, o ministério é um trabalho. Todos nós devemos o quê? Trabalhar. No reino de Deus não tem? É um louvor, né? Não tem preguiçoso. Né? No reino de Deus não pode ter preguiçoso. No reino de Deus tem que ter homens e mulheres trabalhadores. Não tem um louvor assim? Você canta esse louvor? Os trabalhadores? Canta, né? Como é que é? Eu sempre esqueço. Eu sempre dou dessas. Hã? Somos teus pés, andando em toda parte. Somos suas mãos, curando e abençoando. Somos seus olhos, à procura dos aflitos. Somos sua boca, proclamando o reino de Deus. Então nós temos que ser isso. Isso é trabalhar. Somos é a igreja. Somos o seu corpo. Nós não somos o corpo de Jesus, e esse corpo ele não está em cima de uma cama na UTI. Esse corpo ele não pode estar em cima de uma cama entravado lá, trevado lá, sei lá como é que o pessoal fala. Mas é isso aí, sem andar. Não pode. Nós temos que ser um corpo vivo do Senhor. Um corpo cheio de saúde. Ainda que esse corpo nosso aqui tenha problemas, mas o corpo que é a igreja, ela tem que trabalhar. A igreja, o corpo que é a igreja, precisa fazer algo para Deus. Então nós somos chamados para isso, né, irmãos? Nós somos chamados para isso. Então quando você faz algo em prol da igreja, para a igreja, com a igreja, então você já vai trabalhando para o reino de Deus. Se você ajuda uma pessoa, você está trabalhando para o reino de Deus. Se você traz uma pessoa, se você ajuda uma pessoa, se você aconselha uma pessoa, se você anima um irmão, se você, enfim, alguma coisa que vai trazer para o reino de Deus, que é a sua igreja, você está trabalhando para o reino de Deus. Então você pode fazer isso aí de diversas formas, não pode? Você pode fazer isso. Cada um de nós podemos fazer isso. Então, o aperfeiçoamento é para a obra do ministério. E aí, continuando, diz assim, versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. 14, para que não sejamos mais Então nós não podemos ser mais meninos. E a gente não pode ser mais meninos. Porque o menino é o quê? É inconstante, né? Uma hora está bem, outra hora está mal e por aí vai. Então, Deus trabalha na nossa vida para que não sejamos mais meninos inconstantes. Versículo 15, irmãos, todos juntos, como é que diz aí? Então nós temos que crescer. Quando você cresce, você não muda? Ou não? Muda. Você começa a mudar. Não é assim? Você começa a mudar. Você começa a crescer. Meu filho está aí, vai fazer 12 anos, já começou a sair espinha já. Né? Começou. O Léo, olha o tamanho do Léo. Quem é maior do que esse menino aí? Só Jesus, né? Aí o pai dele fala, é eu que mando lá em casa, né? Mas muda, quer ver? Pega o microfone aí, ó. Olha a voz desse menino. Lê o texto aí, ó, versículo 15. Tá bom já? Olha, vai lá. Pode ler. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, em Cristo, nosso Salvador. Então, veja só, irmãos. Antes ele tinha essa voz? Não tinha. A voz dele era outra. Mas aí você cresce e a voz muda. Então o cristão também, vai passando o tempo, você tem que mudar. Eu tenho que mudar. Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 15, irmãos. 1 Coríntios capítulo 15, lá é 13. Acho que é 13. Lá vai falar assim, ele começa a falar sobre o amor é isso, aquilo, outro. Aí ele vai dizer assim, que ele, antigamente, ele pensava como menino, agia como menino, né? Então, ele tinha o jeito de menino, mas ele deixou de ser menino e virou o quê? Maduro na fé. Por quê? Porque ele cresceu. Então, irmão, o cristão ele cresce
ele só cresce só se for em amor. Não existe outro crescimento para o cristão. Ele cresce em amor. Se um cristão ele não crescer em amor, ele não cresceu, ele não cresce, ele não consegue crescer. Então, o crescimento de um cristão é sempre em amor. É o amor que faz a diferença na vida de uma igreja, de uma família, de uma sociedade, de um cristão. É a caridade, é o amor, porque tudo, irmãos, tudo está em volta do amor, é da caridade. Por quê? Nós lemos aqui, antes, seguindo a verdade em amor, em caridade. Não adianta eu seguir a verdade sem caridade. Não adianta eu dizer que eu tenho verdade e não tiver caridade. Não dá certo. É apenas um discurso, é apenas uma fala, é apenas um conhecimento. Então, amar é fundamental para que o que Jesus disse, lá em João 13, 34, Jesus é claro quando ele diz assim, que devemos amar uns aos outros como ele nos amou. E quando nós fazemos isso, então todos vão conhecer que somos os seus discípulos. Então, se eu quero ser conhecido como um discípulo de Jesus, não é apenas falando a verdade, mas é praticando o amor. Então, conhecer a verdade é importante para não ser mais enganado. Mas a caridade é fundamental para que todos conheçam que nós somos discípulos de Jesus. Porque se eu tiver apenas a verdade e não tiver caridade, as pessoas não vão reconhecer Jesus apenas eu falando da verdade. Porque se eu falar da verdade e não praticar amor, a caridade, o diabo cega as pessoas e não ajuda, e elas não conseguem enxergar essa verdade. Então, próximo versículo, irmãos, vamos ler todos juntos aqui. Versículo 16, como é que está escrito aí? 1, 2, 3, irmãos. Então, tudo finaliza no quê? No amor. Então, amar é fundamental, irmãos. É fundamental. Para quê? Para tudo. Irmãos, se você colocar amor em tudo que você fizer, faz uma diferença muito grande. Quando você não consegue pôr amor naquele dia, quando você não consegue colocar amor naquele momento, quando você não consegue colocar amor em fases ou coisas da sua vida, você vê que traz um problema para você. Traz um problema interno no seu coração, na sua alma, né? Então, o amor, ele é fundamental para a gente praticá-lo sempre e todos os dias. E praticar amor, irmãos, é o maior ato de se negar. Qual é o maior ato de se negar? É amar. Porque amar dá muito trabalho. Amar a Deus não é difícil. O problema é amar as pessoas, né? É amar as pessoas. E o problema das pessoas, na verdade, são os relacionamentos que nós temos, né? Mas amar é o mandamento mais espetacular que nós temos na Bíblia. É o maior de todos. Então, tem uma passagem lá em 1 Pedro, por exemplo, que eu estou lembrando aqui agora, bem interessante, irmãos. 1 Pedro, capítulo 4. Bem interessante aí, ó. 1 Pedro 4, irmãos. Mais para frente, né? Olha que interessante, irmãos. Irmãos, quando nós temos amor no coração, caridade, o que é amor e o que é a caridade, irmãos? Para ter amor no coração, ou melhor, vocês sabiam que para ter amor de verdade no coração, caridade de Deus no coração, o nosso coração ele não pode ser sujo.
O nosso coração, irmão, ele tem que estar sendo limpo e sendo purificado para ter o verdadeiro amor no nosso coração. Porque se a gente não tiver um coração limpo, a gente vai ficar cheio de maus pensamentos, né? Porque Jesus falou lá em João 7, que é do interior do coração do homem que saem os maus pensamentos, a soberba, a loucura, né? Os furtos, os adultérios. Tudo isso sai de dentro do coração e contamina o homem. Então, o homem que está com seu coração contaminado, ele não consegue amar. Porque amar só pode estar dentro de um coração que está limpo. Uma pessoa que pratica essas coisas que Jesus disse, não tem caridade no coração dele. Então a gente confunde caridade com o quê? Apenas em dar um alimento. Os irmãos, aliás, agradeço a Deus pela vida dos irmãos que ajudaram com o alimento, né, irmãos? Foi muito bom. E glória a Jesus pela vida dos irmãos. Mas às vezes as pessoas, elas acreditam assim, né? Olha, se eu fizer o bem para uma pessoa, então eu já estou bem com Deus, né? Então, às vezes as pessoas acreditam que caridade é apenas você ir lá e dar um alimento para uma pessoa. E caridade não é só isso. Isso é uma pequena parte da caridade. Então, aqui em 1 Pedro, por exemplo, capítulo 4, versículo 8. Devemos entender, irmãos, que a caridade, em primeiro lugar, irmãos, a caridade ela tem que estar entre os irmãos. É na igreja que a caridade deve começar. Não existe caridade sem a igreja de Cristo. Não existe. Para que haja amor no nosso coração, é necessário amar o povo de Deus, amar a igreja de Jesus Cristo. Como é que eu sei disso? Pelo comportamento e pelo jeito de Jesus. Jesus foi quem mais amou as pessoas, mas ele amou muito mais ainda os seus discípulos. Pode prestar atenção, irmãos. Jesus amou a todos, curou a todos, mas, em particular, ele falava coisa para os discípulos que ele não falava para a multidão. Jesus levava os discípulos para certos lugares que não ia a multidão. Era uma acepção de pessoas? Não. É que os discípulos tinham mais proximidade, tinham um amor mais por Jesus, queriam estar com Jesus, então eles tinham um acesso mais privilegiado. E Jesus também os amava com muito mais proximidade. Então, irmãos, o amor ele deve existir principalmente com o povo de Deus. E por que eu digo isso? Porque não adianta uma pessoa dizer que ama ou que serve a Deus e não amando o povo de Deus. Isso não existe. Para ter amor no coração, em primeiro lugar, eu tenho que amar o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus. Então, aqui diz assim, irmãos, capítulo 4, versículo 8. O que diz aí, irmãos? Todos juntos. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. De novo, irmãos, vamos ler agora com mais ardente. Vamos ler com coração ardente. 1, 2, 3. Mas... Certo, tá bom. São tradições diferentes, né? É que uns falam caridade, outros falam amor, mas no final das contas é tudo amor. Mas o importante é saber o quê, mano? Nós temos que ter o quê? Uma ardente amor, ardente caridade. O que é uma coisa ardente? Uma coisa ardente. O que a palavra está querendo dizer? Ardente caridade. O que é isso? Hã? Uma coisa boa, né? Uma coisa assim, que vem de dentro, exatamente. Uma coisa natural, uma coisa que você gosta, uma coisa que você quer. E aí a palavra está dizendo que eu tenho que ter uma ardente caridade. Ardente caridade com quem, irmãos? Está falando de quem aqui? Da igreja. Então, quando eu vou lembrar da igreja, quando eu vou lembrar dos irmãos, eu tenho que ter o quê? Um ardente amor. Ardente caridade. Uma coisa... não tem outra explicação. Sabe quando você vai casar? Você conhece? Lembra quando você conheceu o Mo?
Hein, besta de Deus? Lá no TikTok, né? Você sente o quê, irmão? Quando a pessoa, quando ela está com a irmã Duda vai casar daqui a um mês, né? O coração já fica daquele jeito, né? Ansioso, preocupado, pensando, né? Fica aquela coisa ardente, esperando aquele dia. Então, o coração ardente é aquela coisa que tem a expectativa, que tem uma atenção, né? Que você fica pensando, que você fica lembrando. É uma coisa ardente no coração. Então, se a palavra diz, irmãos, que você pode ter um coração ardente, também significa que eu posso ter um coração? O que é o contrário de ardente? Conhecido como, no nosso meio, como? Murcho. Então, eu não posso ter um amor? Murcho. O que é um amor murcho? Tanto faz, como tanto fez. Se eu não ver meu irmão, para mim tanto faz. Para mim, tanto faz se eu for para a igreja, tanto faz se eu não for para a igreja, tanto faz. Para mim, não tem diferença nenhuma. Por quê? Acabou a ardente caridade. Né? Então, essa ardente caridade, eu não estou dizendo que é uma coisa que assim, eu acordei hoje com ardente caridade. Isso aí não é verdade. Porque a palavra está dizendo assim, olha, tende ardente caridade. Se a palavra está mandando eu ter uma ardente caridade, é porque essa caridade, ela precisa ser trabalhada dentro de mim, trabalhada no meu coração, de todos nós. Porque tem dia que pode ser que você acorde com um amor murcho. E aí você vai ter que se negar a si mesmo, para poder amar o povo de Deus. Por quê, irmãos? Olha só o que diz aí, ó. Mas, sobretudo, tem de ardente caridade uns para com os outros. Por quê? Porque a caridade cobrirá a multidão de? Então não cobre só um pecado. Quando você está com uma ardente caridade, você vai cobrir uma multidão de pecados. Assim como Jesus fez. João 13, 34 vai dizer o quê? Amai-vos uns aos outros, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos. Como é que Jesus me amou? Cobrindo uma multidão de pecado. Jesus fez vista grossa para os pecados dos discípulos? Não. É lógico que ele não fez vista grossa, mas Jesus foi tendo paciência, como ele tem paciência até hoje com a gente. Jesus foi tendo misericórdia, como ele tem misericórdia até hoje com a gente. Então, o que é ter uma ardente caridade? O que significa isso ao qual Cristo Jesus nos ensina? Ter uma ardente caridade de uns para com os outros. Jesus, quando ele fala sobre isso, ele está dizendo que, apesar das dificuldades dos seus discípulos, ele estava disposto a amar. Então, ter ardente caridade no coração, não é você ter o seu coração com um sentimento lindo e maravilhoso, não. Porque muitas vezes você não vai ter um sentimento que fica pulsando, alegre, não. Às vezes você vai praticar o amor. Porque o amor vai cobrir essa multidão de pecado. Ou seja, às vezes o seu irmão vai ter luta, dificuldade, fraqueza, e como é que eu vou olhar para o meu irmão, como é que eu vou olhar para a minha esposa, para o meu esposo, como é que você vai olhar para o seu filho, como é que a gente vai olhar uns para os outros? Como Jesus também nos olhou. Como Jesus nos olhou. Então vamos ler de novo, irmãos? Versículo 8, como é que diz aí? 1, 2, 3? Então, quando você ama, então você vai cobrir. Às vezes, o irmão e a irmã, o esposo, a esposa, o filho, nós erramos, não erramos? A gente erra, todo mundo aqui erra. Então, quando o esposo, a esposa, um irmão, uma irmã, olha para o irmão e vê nele o seu pecado e a sua fraqueza, então a minha caridade, naquele momento, vai cobrir o quê? Os seus pecados. Você vai agir de que forma? Como é que Jesus agiu com os pecadores, irmãos? Ele mandou descer fogo do céu? Não mandou descer fogo do céu. Jesus, irmãos, e devemos sempre, lógico, aprender com ele, que esse amor, essa caridade que cobre uma multidão de pecados, ela é importante demais para as nossas vidas. Mas, veja só, se você for no capítulo 1, deixa eu ver se é o capítulo 1, irmãos. Isso, aí mesmo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 22.
1:22. Todos acharam? Vamos ler, irmãos. 1, 2, 3. Como é que diz aí? Ponto. Peraí. Purificando o quê? Murcha, hein? Vamos ler de novo? 1, 2, 3. Então, quando eu obedeço a verdade, a minha alma é? Então, em primeiro lugar, tem que ser pregada a verdade, o evangelho que é a verdade. Quando eu ouço essa verdade, o meu coração que ouve essa verdade passa a ser purificado, limpo, começa a ser limpo. Por que é que o meu coração tem que ser limpo, irmãos? Por que que a verdade tem que purificar o meu coração? O que o evangelho me fala, o que o evangelho me ensina, o que o evangelho fala com a sua clareza, que eu tenho que ser, como é que eu tenho que ser? Olha, o evangelho me ensina assim. Então, quando eu ouço essa palavra, o evangelho, então ele começa a purificar o meu coração. Então, o evangelho vai me ensinar o quê? Como eu vou me comportar no meu casamento, com meu filho, ele vai me ensinar como eu vou me comportar na sociedade, ele vai me ensinar como eu vou me comportar em cada área e cada setor da minha vida. Ele vai me ensinar. E aí, quando eu começo a obedecer o que Jesus me ensina, eu começo a agradá-lo e eu começo a ser purificado. Quando eu obedeço Jesus e eu sou purificado, aí vai acontecer algo. Versículo 22 de novo, 1, 2, 3. Purificando a vossa alma na obediência a... Para quê? Para a caridade fraternal, não? Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração. Então, quando que o amor e a ardente caridade entram no nosso coração de verdade? Quando a verdade purifica o meu coração. Porque se a verdade não purificar o meu coração sujo não consegue amar. Por que que o meu coração sujo não consegue amar? Porque em vez de eu amar, eu fico pensando mal. Em vez de eu amar, o meu coração fica lá, sendo bombardeado por maus pensamentos, por maus sentimentos. O meu coração fica sendo bombardeado por quê? Por conselhos, por setas, por esse mundo corrompido e perverso. Então, ao invés de meu coração conseguir ter caridade e amar, eu não consigo amar. Por quê? Porque o meu coração vai estar carregado com as coisas deste mundo, ou vai estar carregado de maus pensamentos, a minha cabeça vai estar cheia de outras coisas, então eu não consigo amar. Eu não consigo mais ter caridade no meu coração. Eu não consigo ter o meu coração ardente amor pelo meu irmão. Eu nem lembro do irmão, nem lembro da igreja, nem lembro de nada. Por quê? Porque meu coração está ocupado com muitas coisas. Um coração ocupado com muitas coisas não consegue amar. Não consegue ter um coração ardente. Não se lembra do povo de Deus. Por quê? Porque o coração está carregado. Ele precisa ser purificado. Então, eu não consigo amar se o meu coração não estiver purificado. Só que ter um coração que ama com coração ardente é o que a palavra está mandando fazer. Vamos ler de novo, irmãos? Versículo 22, todos juntos. Como é que diz aí? Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Então, quando o nosso coração não é purificado, então o nosso amor ele passa a ser o quê? Se o nosso coração não é purificado, então nós vamos ter uma caridade fingida. Parece que é, mas não é. É uma falsa caridade. E a falsa caridade, ela tem um prazo de validade. Ela não se sustenta. Uma hora ou outra, essa falsa caridade, ela fica exposta. Por quê? Porque não há um amor verdadeiro. Porque não há purificação no coração. Então, eu posso amar a minha esposa de verdade, ou eu posso amar a minha esposa com falsidade. Se eu amo a minha esposa com falsidade, uma hora essa falsidade em mim ela fica exposta. Por que ela fica exposta? Porque o meu coração não é limpo. Porque eu tenho maldade, eu tenho malícia, eu vou pensar em outras mulheres, porque o coração está sujo. Então eu chego em casa, eu finjo que eu a amo, eu finjo. Então isso não é verdadeiro. Agora, se o meu coração for limpo e purificado, então eu vou amá-la de verdade. Eu vou ter amor sincero por ela. Então, eu estou falando da esposa, que é um ministério.
Um casal é um ministério, é um trabalho. Qual é o trabalho? Que eu tenho que amar minha esposa tem que me amar, temos que amar os nossos filhos, ó. Agora é nossos, né? Então tem que amar os filhos. Isso é, irmão, o maior trabalho de um cristão começa dentro da casa dele, é na nossa casa, irmãos, é na nossa casa. Conheço um monte de cristão aí que prega, faz a obra, mas a família não anda junto, por exemplo. É uma bagunça. Parece até honesto, parece até justo, parece até verdadeiro, mas a família é uma bagaceira. É coisa feia. Então, na nossa casa, a família, quando ela anda junto, ela tem o amor, a caridade uns para com os outros, isso é maravilhoso. Não que não temos dificuldade. Temos dificuldade? Lógico que tem. Tem luta, tem tribulação? Tem. Né? Na nossa vida, ela tem uma tribulação, todos nós temos. Mas, quando nós temos caridade no nosso coração, a gente não guarda no coração as coisas, né? A gente vai lá e se livra daquilo. Por quê? Porque nós queremos ter uma caridade verdadeira, um amor verdadeiro. Então, irmãos, vamos aqui para Romanos, capítulo 13. Romanos 13. Romanos 13. Romanos, capítulo 13. Ontem eu estava conversando com os irmãos, aí eu perguntei para eles assim, né? Eu falei assim, vocês, porque assim, eu estava pensando esses dias o seguinte, e eu pergunto para os irmãos também, vocês sentem que vocês sempre estão devendo alguma coisa? Não só devendo financeiramente, não é isso? Mas sabe quando fica aquilo na sua cabeça? Puxa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Você sempre tem uma dívida na sua cabeça, sempre tem uma dívida no seu coração. Aí você fala, meu Deus, eu preciso arrumar o meu carro. Puxa, eu preciso arrumar a minha van. Puxa, então já estou devendo para os carros. Puxa, eu estou devendo para o meu corpo. Tem que arrumar uns dentes aqui, tem que arrumar outras coisas que está a colar. A vista já não está boa, irmão. Você acredita? Olha, eu não enxergo daqui mais. Então já tenho que fazer o quê? Já estou em dívida com o meu olho. Né? Então, puxa, eu deveria mais, talvez, amar mais minha esposa, meu filho, eu deveria dar mais atenção. Você tem essas cobranças também ou é só eu, mano? É todo mundo, né? Todo mundo. Puxa, eu poderia ter falado com aquele irmão, poderia ter falado com aquela irmã, meu Deus do céu. Aí você se sente sempre em débito, sempre endividado. Fala, meu Deus, eu poderia ter orado mais, eu poderia ter lido mais. Meu Deus do céu, eu poderia ter olhado menos hoje o celular, eu ter visto menos outra coisa. Vocês têm essa cobrança aí? Né? Todo dia, né? Aquilo ficar martelando na tua cabeça, né? Oh, meu Deus, como poderia... Parece que aquilo lá não acaba. E eu fiquei pensando nisso daí, conversando com os irmãos ontem, e aí eu lembrei desse versículo. Se tem uma dívida, irmão, que é impagável, é essa aqui que nós vamos ler. Romanos 13, versículo 8. Como é que diz aí? 1, 2, 3, irmãos. Pense numa dívida que é para sempre na nossa vida. Qual é a nossa dívida, irmãos, de verdade? A nossa dívida de verdade, a dívida que Deus está interessado. Porque as pessoas vão para a igreja e aí elas vão lá, Deus ajuda nisso, naquilo, outro. Deus pode ajudar? Nossa, Deus pode ajudar em muita coisa. Mas se tem uma dívida, irmãos, que a gente tem que ter e tem que estar pagando, e quanto mais a gente paga, mais tem. Quanto mais a gente paga, mais tem. Que é o amor de uns para com os outros. E pagar essa dívida, irmão, dá muito trabalho. Porque, às vezes, na nossa cabeça, a gente pode pensar assim, eu não devo nada para essa pessoa. Mas, no final das contas, a gente deve sempre o amor. E o que é o amor? É o que 1 Coríntios 3 vai falar. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Né? Então, essa dívida, irmãos, ela é impagável. Mas devemos sempre entender uma coisa, que amar
é algo que devemos sempre ter. Então, às vezes, irmão, quando você tem uma preocupação no seu coração, de, puxa, como é que está o irmão, como é que está a irmã, às vezes fica essa cobrança no seu coração, puxa, eu deveria ter lido mais, eu deveria ter orado mais, eu deveria... Quando você fica com essa preocupação no seu coração de interceder, essa preocupação, ela é válida. Ela é boa, essa dívida que você tem no seu coração, essa cobrança que tem no seu coração. Por quê? Porque isso mostra que o seu coração, ela está buscando ter uma ardente caridade. Quando você se preocupa com o reino de Deus, com a igreja, com os irmãos, quando você começa a pensar neles, se preocupar com eles, significa que o seu coração tem um coração que está buscando uma ardente caridade. Talvez você não consiga pagar, mas o seu coração está buscando pensar nisso, em ajudar. Ainda que você não ponha em prática algumas coisas, mas você está procurando. Agora, se o meu coração não pensa em absolutamente nada, então falta caridade. Falta uma ardente caridade. Porque não há nenhum tipo de preocupação. Então, Jesus teve essa preocupação. E aí, continuando, diz assim, irmãos, no versículo 9, no finalzinho do 8 diz, né? Porque quem ama os outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como? A ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, o interessante que eu acho dessas passagens, irmãos, é que a palavra, ela não diz assim: espere ser amado. O mandamento não é você ser amado. O mandamento é você amar. Mas tem dia que você quer ser? Quer ser visto, né? Quer ser lembrado. Não é assim? Poxa, o pastor não mandou uma mensagem. Não é assim? E o pastor não precisa de mensagem, não? Também precisa, né, irmão? Né? Porque a gente também tem as lutas, dificuldades. Lógico, não estou cobrando os irmãos, não é isso não. Só estou querendo entender o seguinte, é que a gente deve ter isso na nossa cabeça, irmãos, sempre na nossa cabeça. O mandamento é para eu amar. Então é eu que tenho que entender, sou eu que tenho que compreender, sou eu que tenho que suportar, sou eu. Eu não posso esperar isso de ninguém. Porque Jesus esperou de quem isso? De ninguém. Ele recebeu de alguém? Não, irmão. Jesus foi abandonado por todos, pelos seus discípulos. Jesus sofreu a pior condenação que existia na época. Foi condenado como bandido. Foi considerado como um lixo na época. Porque a morte de Jesus era por um pior bandido da espécie. Então Jesus, irmãos, ele não pôde ter nenhuma expectativa de ninguém. Mas ele estava sempre disposto a amar. E aí quando ele fala amar como ele amou, é isso aí. Então não é fácil. O maior ato de negar-se a si mesmo é amar. Porque você e eu precisamos aniquilar totalmente o nosso ego, o nosso eu, a nossa vontade. Isso é dificílimo. Porque é totalmente contra a nossa natureza humana. É muito difícil, impossível. Só o Espírito Santo pode fazer isso em nós. Só Ele. É isso aí. Dá uma palhinha para nós aqui, irmão. Conhece o louvor, irmãos? Não? Só separa aí, irmão. Lembra desse louvor, irmãos? Os irmãos não lembram muito não, irmão. Ao que tem fome, contudo é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. É impossível amar sem dar, irmão. Então, irmão, o amor, ele é uma coisa muito profunda, mas demais. A palavra vai dizer, irmão, acho que é Efésios, que a gente tem que conhecer a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É uma coisa muito grande mesmo. Então, irmãos, quando a palavra diz sobre amor, é sempre de mim para o outro.
Mas quando a gente espera amor do outro, a gente sofre. Sempre que esperamos ser compreendidos, sofremos. Sempre. E às vezes nós temos que sofrer mesmo. Para quê? Para aprendermos a não buscar sermos amados. Mas a palavra, veja bem, irmãos, mas em uma igreja não pode jamais faltar o quê? O amor. Às vezes eu não consigo amar o Tom. Por causa do bigode dele, eu não vou amar o Tom. Mas um outro irmão vai amá-lo. Então, o que falta em mim, o outro vai suprir. Então, isso vai acontecer sempre. Às vezes, onde eu não consigo amar, estender a mão, o outro irmão vai estender a mão e vai amar. E aí o Tom, ele não pode pensar assim, poxa, mas o pastor não me amou. Mas uma outra pessoa foi e te amou. E ele faz parte do reino de Deus. Então, aquele outro cobriu aquilo que eu não consegui fazer. Isso é igreja. A cada parte fazendo a sua parte, como nós vemos lá em Efésios. Então, irmãos, a prática do amor é fundamental para a nossa vida. Então, vamos finalizar aqui em 1 Coríntios 13, muito conhecido esse versículo. 1 Coríntios 13. Então, irmãos, se você parar e meditar, irmãos, que amar é uma das coisas dificílimas na vida de uma pessoa, é muito grande. Sabe por quê? Porque a gente, irmão, consegue justificar a nossa falta de amor. Você já justificou a sua falta de amor? Você já pensou assim, eu não vou mais amar ninguém, eu não vou mais fazer isso, aquilo, outro. Por quê? Aí a gente começa a justificar, por causa disso, daquilo, outro. Não é assim? Às vezes fala, eu não vou mais amar, porque a pessoa, no final das contas, é assim, ó, eu não vou mais amar, porque aquela pessoa não merece. Não merece mais o meu amor, não merece mais minha paciência, não merece, eu não vou mais amar. Então, a gente justifica a falta de amor. Mas o amor é um mandamento. Eu não posso fugir desse mandamento. Às vezes, agora eu quero que os irmãos prestem atenção. Às vezes, tem pessoas que você tem que amar de longe. Tem pessoas que você tem que amar de longe. Porque tem pessoas que se você amar de perto, ela vai te prejudicar. Vai ou não vai? Vai. Então, Jesus amava a todos, mas tinha pessoas que ficavam longe dele. Porque tinha pessoas que perto dele, ele ia matá-lo. Então, tem pessoas que você vai amar de longe. Como assim amar de longe? Você não vai caluniar, você não vai difamar, não vai falar mal, não vai fofocar daquela pessoa. Você está amando, você vai orar por ela, abençoar ela. Mas tem pessoas, se você trazer para o seu meio familiar, acabou. Você vai ter um problema sério. Ela vai entrar na sua vida, vai querer mandar, vai querer falar, vai querer destruir, vai acabar com a sua paz. Então tem pessoas que você tem que amar, de longe. Tem que ter discernimento, né, irmão? Amar não é ser uma pessoa simplista. Porque Jesus falou, tem que ser simples, mas também tem que ser prudente. Não é? Você não vai abrir a porta da sua casa para uma pessoa trazer uma falsa doutrina para a sua casa. Falou, olha, Deus abençoe, mas eu não quero que você traga essa doutrina aqui na minha casa, não. Você não vai abrir a porta da sua casa para uma pessoa entrar lá para fazer fofoca de outra pessoa. Né? Por quê? Vai dar problema para você. Então você ama. Como é que você ama? Olha, eu não quero isso na minha vida. Não quero isso na minha casa. Vamos acabar com isso, vamos acabar com esse assunto. Por quê? Porque você vai trazer problema para mim. Então você resolve aquilo ali. Vai vir na minha casa? Então eu não quero esse tipo de assunto. Então você ama aquela pessoa de longe. Agora, o amor, irmãos, é uma coisa que jamais pode faltar na nossa vida. Vamos finalizando aqui, né? 1 Coríntios 13, versículo 4, diz assim, a caridade é? Então, ó, já começa assim, irmão, a caridade é? Então, irmão, quem não gosta de sofrer, procura outra religião, né? Procura outro Deus, procura outro lugar, porque amar é sofrer, porque Jesus é sofredor. Jesus foi o que mais sofreu, A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece
Então, irmãos, são coisas, irmãos, essas coisas a gente acha que isso aqui não acontece na minha vida. Acontece, irmão. Essas coisas acontecem demais na nossa vida, se a gente não tomar cuidado, acontece muito. Inveja é um pecado, irmão, tão vergonhoso que ninguém fala assim, eu tenho inveja. É difícil, eu nunca vi alguém falar assim, eu tenho inveja. Já viu alguém falar isso? É difícil, né? Mas a pessoa fala assim, olha, eu sou brabo, hein, meu? Mexe comigo não que eu meto a mão na orelha, né? Mas a pessoa fala isso aí, né? Ela se vangloria, né? Olha, eu sou brabo, mexe comigo não que eu falo mesmo, eu meto a língua porque eu sou bravo, não é assim? Tem gente que fala, se vangloria na ira. Mas a inveja é um negócio que a pessoa deixa oculta, porque é uma coisa feia. Mas a inveja é uma coisa que está dentro de nós. Se a gente não vigia, ela fica lá batendo na nossa porta. Aí, ó, tá vendo? Tem gente que tem isso aí no coração. Ela começa a ver o outro, já começa o coração bate mais forte, né? Parece um tambor. Começa a bater o coração, já começa a ficar em luta, em aflição, em agonia. Enfim, continuando, né? Versículo 5. Não se porta com indecência. Indecência, irmão, às vezes a gente pensa que indecência é apenas roupa. Não, indecência é o comportamento de uma pessoa. Uma pessoa indecente não é só uma pessoa indecente no seu modo de se vestir. É no jeito de ser, no jeito de tratar, no jeito de falar, no jeito de se comportar. É uma pessoa indecente. Uma pessoa inconveniente. O que é uma pessoa inconveniente? Pode falar. Chata. É? Então, é uma pessoa indecência, muitas outras coisas, né, irmão? Não é só uma pessoa que... Não, é uma pessoa... Porque às vezes a pessoa pensa nisso, né? Nossa, olha essa pessoa, como é que ela anda, olha como ela se veste, é uma pessoa indecente, não é assim? A gente pensa isso. Mas a indecência é muito mais isso, muito mais do que isso. Então, a caridade, irmão, ela molda o caráter da pessoa. A caridade nos ensina a se comportar diante de tudo. Você está diante de uma situação, diante de uma pessoa, você está em qualquer lugar Jesus vai te ensinar como se comportar. Você tem que se comportar. Você tem que ter educação. Então a educação vem através da caridade. A caridade que não vai nos ensinar. Continuando. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Olha só que coisa espetacular. A caridade não busca os seus interesses. Por quê? Porque a caridade pensa mais em quem? No outro. Não que ele vai se aniquilar. Não que ele vai falar assim, olha, eu não vou... Não, não é isso. Você tem sua casa, você tem sua família, você vai ter que lidar com isso. A palavra nos ensina sobre isso. Mas a palavra está dizendo que você não vai pensar só em si. Quando fala que a caridade não busca seus interesses, é que você não vai buscar só coisas para você. Você vai também lembrar do seu irmão, né? A caridade não seus interesses, não se irrita. A irritação é uma coisa que não acontece com a gente, né, moço? E não suspeita? Também é uma coisa que jamais passa na nossa mente. Nunca, jamais. Suspeitar mal? Não tem como, né? Isso aí não passa na nossa cabeça. Passa todo dia, mano. Todo dia passa uma suspeita ruim na nossa cabeça. Mas a caridade começa a fazer... A caridade é o quê, irmão? A caridade, ela é como se fosse um escudo. Você começa a se defender. Eu não posso pensar isso, eu não posso... Você começa... Então, a caridade, irmãos, é a armadura de Deus para o cristão. Continuando. Dá outra pregação, né, companheiro Cláudio? Versículo 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a... Então, o amor, irmãos, ele não aceita a injustiça. Uma coisa injusta, uma coisa maldosa. Então, quando uma pessoa ela tem maldade no coração, ela age com maldade, ela quer, sabe, fomentar, gerar discussão, briga, uma coisa que você vê que é uma coisa que não é certa. O cristão ele tem dentro dele esse senso de justiça. Então ele olha para aquilo e fala, meu, isso aí não é certo, está errado isso aí. A pessoa não deveria agir assim, não deveria falar assim. Então, o amor ele não se alegra com isso. Ele não acha legal que uma pessoa venha sofrer, venha padecer injustamente. Quando a pessoa sofre, né? Aí, continuando, irmãos, para a gente terminar. Tudo sofre, de novo, tudo sofre, tudo crê, tudo. Pega essas, irmão, pega só essas aqui, ó. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Pega isso aqui, só isso aqui, irmão. E agora, olha para o seu irmão. Olha para o seu irmão do lado aí. Falei, irmão, olha, irmão, olha para o seu irmão do lado. Agora,
vai pensando, irmão, tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é fácil? Não é não. E a hora que a maioria olhou para o esposo, hein? Para a esposa, para o filho. Não que eu quero fazer. Não, jamais, né, mano? Mas não é, irmão. Você crer, você esperar, você suportar tudo. Então você vê que é uma obra divina. A caridade nunca, versículo 8, a caridade nunca falha. Então quando existe falha, é porque faltou o quê? Caridade. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Está falando de um futuro, tá, irmãos? Está falando quando Jesus voltar. Havendo línguas, um dia vai cessar. O jeito certo de ler é assim, ó. A caridade nunca falha. Mas, havendo profecias, um dia vão se acabar, quando Jesus voltar, né? Havendo dom de línguas, um dia vai cessar. Havendo ciência, um dia desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Aí está falando quando Jesus voltar. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. 11, todos juntos. Quando que ele chegou a ser homem? Quando ele cresceu, que teve espinha, pelo na siquila, como dizia meu filho quando era pequeno? Não. Quando que ele chegou a ser homem? Quando ele começou a usar óculos, ficar calvo? Quando que ele se tornou homem? Ele está falando do que aqui antes? O que Paulo está falando antes aqui, irmão? Nós estamos lendo aqui sobre o quê? Sobre o quê, irmãos? Aí vocês falam caridade. Vamos lá. Ele está falando do quê, irmãos? Isso, é isso aí, irmão. Bem, é isso mesmo. Ele está falando sobre caridade. Então ele está falando o quê? Que quando ele era menino, pensava como menino e agia como menino, significa que ele não tinha caridade. Mas quando ele passou a ter caridade, então ele passou a ser homem, aperfeiçoado. Então ele passou a suportar mais, crer mais, esperar mais. Ele começou, enfim, tudo isso que nós lemos aqui. A caridade é que traz maturidade na vida de um cristão. Para ser maduro, tem que ter caridade. Quando falta caridade, então nós tornamos o quê? Meninos. Meninos. E aí vem um pensamento nos leva, vem outro pensamento nos leva, vem um sentimento nos leva. Então a caridade nos ajuda a sermos maduros na fé. Então a caridade, irmãos, é muito mais do que a gente ajudar uma pessoa, estender a mão e por aí vai. A caridade realmente forma o caráter de um cristão para suportar e chegar até o fim. Irmão, Jesus foi até o fim porque ele amou. Se Jesus não tivesse caridade, irmãos, ele teria mandado fogo do céu e teria destruído todo mundo lá. Mas ele conseguiu suportar porque ele tinha amor. Aliás, porque ele é o próprio amor, né? Vamos orar, irmãos, e agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo.